Fala galera, sejam bem-vindos ao Birosca dos Amigos. Hoje vamos estar reagindo a mais um vídeo do canal Ancapsu, que trouxe um resumo detalhado sobre o voto do ministro Fux no STF. Teve absolvição, teve condenação, ele condenou o Mauro Cid e o Braga Neto, absolveu o restante da turma. Então teve muita surpresa nesse voto do Fux que durou o dia todo e ainda perdurou pela noite. Então, já chega dando aquela pedrada no like, se inscreve no canal e bora pro react. Nós vamos falar agora do final do voto do Fux. O Fux acabou de votar neste momento, 10 horas e 50 minutos da noite. O Fux acabou o voto dele, ou seja, foi o dia inteiro de voto do Fux, realmente um voto muito extenso, o dobro do tempo que levou o Alexandre de Moraes, por aquele motivo que eu falei para vocês, ele foi em cada detalhezinho, cada prova, cada ponto da PGR, mostrando que não tinha evidência de fato de praticamente nada ali. Agora, no final das contas, ele condenou duas pessoas, condenou o Mauro Cid e condenou o Braga Neto. Vamos entender por que o Braga Neto entrou nessa história e como é que foi o resto do voto dele, né? A gente já falou no vídeo anterior que ele absolveu o Bolsonaro, não viu evidências de que o Bolsonaro tivesse ligado a nada, mas, porém, e os outros também, tá, o Heleno, todos os outros, Anderson Torres, todos eles ele viu que não tinha evidência de nada, mas no caso do Mauro Cid e no caso do Braga Neto, ele entendeu que sim, que havia evidências para condená-los e só por um crime, pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Só este crime, que é um crime grave, tá? Não é um crime leve não, mas pelo menos é um só. E vamos entender também do ponto de vista estratégico o que significa essas coisas, né? Essa notícia foi sugerida por Nininha, é musa da GDO, Lewis, Eua e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Você que não conhece o canal do Peter ainda, olha, vale muito a pena, recomendo, viu? Pois bem, essa foi uma surpresa. Como eu falei para vocês, o fato do Fux ter condenado o Mauro Cid fazia sentido por vários aspectos, sendo o principal deles o fato que o Mauro Cid, de fato, confessou o crime. No momento que você assina uma delação premiada, você confessa que está fazendo parte, está fazendo alguma coisa errada. Ninguém assina delação premiada que não tem culpa, não tem crime nenhum, né? Então, no caso do Mauro Cid, havia já a ideia de que ele teria que ser condenado de qualquer forma pelo Fux, né? Agora, o Braga Neto, ele considerou que havia evidências de que ele iniciou o processo de execução de golpes com a ajuda do próprio Mauro Cid e de outras pessoas que estariam envolvidas, notoriamente as pessoas que estão, acho que é o núcleo 3, que é o núcleo que vem depois, que é o núcleo dos Kids Pretos lá, que estavam envolvidos, né? Os outros todos ele votou pela absolvição. Então, como a gente já falou mais cedo, primeiro ele votou as preliminares todas, ele não reconheceu a competência do STF, nem da primeira turma, também reconheceu que houve cerceamento de defesa, reconheceu também que, enfim, reconheceu todas as preliminares, só não reconheceu a questão da delação do Mauro Cid. Essa ele considerou válida, essa delação. No mérito, ele absolveu todo mundo de todos os crimes, mas o Mauro Cid e o Braga Neto, quer ver? Eu vou botar aqui o trechozinho final, que é o trecho em que o Zanin consolida o voto de hoje, né? Então vamos ouvir o Zanin aqui. Em continuidade de julgamento, após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal, cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, e extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso, é o item 1. Incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma. Quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente
condenamos pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus, Almir Garnier Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro e Anderson Gustavo Torres, julgou a ação penal improcedente. Quanto ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, considerou o pedido prejudicado com a aplicação da extensão dos efeitos da primeira turma para a suspensão da ação penal. Não, na verdade, eu vou ter vencido, né? Por isso que eu analisei. Vossa Excelência já Não, eu julgou analisei improcedente. porque eu não sou o voto da maioria. Então, tendo em vista que a turma já suspendeu com relação aos dois crimes, eu apreciei os demais. Julgando improcedente. Julgando improcedente. Então, na verdade, em relação aos réus Almir Garnier Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou ação penal improcedente. Então fica encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos. Então, isso daí. Encerrou o julgamento lá no STF, muito tarde, coisa e tal, mas vocês entenderam, né? Ou seja, foi o Braga Neto e o Mauro Cid, né? O Mauro Cid era meio esperada a condenação, o Braga Neto eu achei estranho. Mas faz sentido, porque com o Braga Neto também tinha outras evidências, né? A tal do papo que ele teve com o cara, tinha um outro cara lá que teria recebido dinheiro e não sei o que lá para fazer não sei o que. O Fux foi muito técnico, analisou cada prova e se ele falou que o Braga Neto tinha alguma evidência de alguma coisa é porque provavelmente... Agora, assistindo o voto do Fux ontem, com toda aquela riqueza de detalhes, ele mostrando a ausência de provas, inconsistência em algumas coisas, eu quero ver a saia justa que vai ficar o Zanin e a Carmen Lúcia no voto deles, né? Que, se eu não me engano, é hoje, não sei se já começou já. Rapaz, será que eles vão embarcar na mesma canoa furada que o Dino e o Moraes ontem? Porque o Dino e o Moraes já considerou todo mundo culpado de tudo, já condenou todo mundo. Agora, quando a gente vê ali o voto do Fux, mostrando todas né, todas aquelas falhas, com inconsistências, prova faltando, como é que esses caras condenou todo mundo se tem tudo isso no processo? Cara, é um ponto a se questionar, não é verdade? E outro ponto de interrogação é como que vai se virar agora Zanin e Carmen Lúcia com o voto deles agora. E aí, vai seguir o Moraes? Cara, eu não quero perder nenhum detalhe dessa reta final dessa novela. Realmente tinha alguma coisa ali mesmo. Como eu falei para vocês que haviam pessoas no governo Bolsonaro querendo dar golpe, eu nunca duvidei disso. Sempre teve gente que queria dar golpe. Não só no governo Bolsonaro, mas também pessoas na rua aí, né, dos manifestantes. Uma parte queria mesmo golpe. Mas não é a maioria, e não era o Bolsonaro, não tinha essa evidência do Bolsonaro, né? De qualquer forma, mesmo para esses dois, para o Mauro Cid e para o Braga Neto, e para aqueles que ficarem nessa ação penal, resta um consolo que é o seguinte, tá? Uma vez que tenha sido tirado do núcleo político, no momento que sair a parte política da coisa, a situação para eles fica muito mais fácil no final das contas, tá? Porque acaba tendo menos pressão para eles serem condenados, né? Como eu falei, a preocupação que o pessoal quer pegar, quem o pessoal quer pegar é o Bolsonaro. Uma vez terminada a situação para o Bolsonaro, para o resto do pessoal é capaz até de dar uma aliviada, né? Então esse foi o resultado do dia de hoje. Mais uma vez, vai depender muito agora de como é que vai ser o julgamento agora da Carmen Lúcia e do Zanin, né? Ou seja, tanto a Carmen Lúcia quanto o Zanin votam agora, a Carmen Lúcia primeiro, o voto da Carmen Lúcia começa amanhã às 2 horas da tarde, a do Zanin logo em seguida, e aí, em princípio, na quinta e na sexta-feira seria para a dosimetria das penas. Não sabemos como é que vai ser. Isso pode ser também que os votos amanhã demorem mais tempo, a gente não sabe, né? Hoje o voto do Fux demorou mais tempo do que se imaginava. Né? Ele ficou o dia inteiro lendo o voto dele aqui e foi um dia extenso, né? Foi uma coisa extensa. Enfim, de qualquer forma, essa é a visão, né? O pessoal da esquerda... Cara, o voto do Fux mostrou que ele realmente leu todo o processo, ele se debruçou sobre o processo, ele não julgou o negócio, não deu o voto dele
com o fígado, né? Ele deu o voto em cima do que ele realmente viu lá. Ele trouxe o voto dele com a riqueza de detalhe, meu amigo. Que, ó, hoje cedo, às 5 horas, eu postei o vídeo dele com o voto dele sobre o caso do Bolsonaro, né? Cara, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, eu vou deixar o cardzinho lá com o voto completo dele. Vale muito a pena você assistir. Cara, ele esmiuçou nos mínimos detalhes, disse o que tava faltando, qual era a inconsistência. Cara, show de bola. Fux honrando a toga que ele usa. A esquerda está chateadíssimo. O pessoal da esquerda, cara, mas está chateado aqui. Voto de Fux revela como era falso o acordo do STF para punir Bolsonaro e satisfaz parte da sociedade. O Cristiano está chateado. Não, porque eles falaram coisa que os bolsonaristas queriam, que não pode, não sei o que ela tá vendo. Como é que não tem, não estamos numa democracia e coisa e tal. Ô Fabiano, todo mundo sabia que o Fux estava com um pensamento diferente do Alexandre de Moraes. Na verdade, o voto do Fux só mostra o quão absurdo é o voto do Alexandre de Moraes nessa história toda, porque ele foi extremamente técnico, extremamente detalhado, analisou cada pedacinho de prova e chegou à conclusão óbvia que não tem nada ali, né? A esquerda está apavorada porque realmente não digeriu. Até os esquerdistas estavam achando que o Fux ia criticar, mas no final ia condenar Bolsonaro. Não é possível que ele não vai condenar Bolsonaro. Ele não condenou Bolsonaro, ele absolveu Bolsonaro. Aí ele está falando que não está vendo. O medo deles agora, da esquerdalhada toda aí, é porque o voto do Fux foi muito técnico, muito detalhado. E aí, botou agora a Carmen Lúcia e o Zanin numa saia justa daquelas, meu amigo. Porque como que eles vão acompanhar o Moraes com um voto desse, mostrando tantas inconsistências, tantas falhas no processo? Cara, eles estão numa saia justa e a esquerda tá desesperada, tá achando que o Zanin e a Carmen Lúcia pode seguir o mesmo passo do Fux. Ou, na melhor das hipóteses, eles podem enviar esse processo para a segunda turma, para o plenário, né? Ah, meu amigo. E eu tô achando que vai acontecer uma dessas duas coisas aí, porque, cara, vai ficar muito feio se eles condenarem o Bolsonaro depois de tudo isso que o Fux mostrou. Cara, vai ficar muito feio, vai ficar muito na cara a perseguição. Cara, eu não sei não, viu? Eu tô achando que esse negócio ou vão absolver o Bolsonaro de vez ou vai para plenário. Que agora não pode dizer que esse processo não é justo, que é legítimo e coisa e tal. Como eu falei para vocês, isso é lógico, é uma coisa que a esquerda vai dizer que é válido, né? Ele legitimou o julgamento, se fosse por unanimidade, coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? A primeira coisa tem a questão dos recursos, que vai fazer diferença. Segunda coisa é que esse julgamento todo é um julgamento político, é um julgamento midiático, é um julgamento de propaganda. Não é um julgamento jurídico no final das contas. Então, esse voto deles fez um estrago enorme. Porque o que eles esperavam é que ia chegar no final e até. Não, porque foi condenado por unanimidade. Não tem nenhum questionamento. Todo mundo condenou Bolsonaro, foi condenado por unanimidade, coisa e tal. Era isso que eles esperavam e isso eles não vão ter. O voto do Fux vai para sempre existir, mostrando o absurdo que foi esse julgamento para qualquer um que se interesse para ver. É lógico, o pessoal que já é esquerdista. E o pior de tudo, né? O voto do Fux mostrou todas essas irregularidades no processo, que pode dar brecha para os Estados Unidos vir, ó, pesado agora com sanção para cima dos ministros que vão votar para condenar o Bolsonaro e a turma toda, quanto né, justifica também sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Cara, esse voto do Fux aí colocou todo mundo numa fogueira, uma saia justa, meu amigo, você não tem noção, viu? Que já condenou Bolsonaro na cabeça deles, não tem o que fazer, esse pessoal não vai mudar de ideia. Mas qualquer pessoa que se disponha a entender o que aconteceu, vê esse voto do Fux, fica muito claro. Ele é muito detalhado, o voto do Fux, né? Aí tá o pessoal aqui, ó. O aviso de Moraes e Dino a Fux antes do voto apocalíptico. Não, porque o Fux ele se destruiu nesse voto completamente, coisa e tal. Sabe qual é o aviso do Moraes e do Dino? Não, porque a esquerda te criticou também. Eles também falaram que eu te criticar. Esse pessoal trata crítica da internet como se fosse um ataque à democracia. O Fux fez o correto, me criticam mesmo, é verdade, criticam, como criticam todo mundo, como me criticam, como eu tenho certeza criticam o Matheus Leitão também, todo mundo critica todo mundo na internet. O absurdo é o Alexandre de Moraes achar que isso é motivo para ataque à democracia, não pode criticar a gente, não pode falar mal e coisa e tal.
Enfim, o problema dessa Ele história se toda considera democracia, né? vejo o caso do Charles Kirk lá nos Estados Unidos, né? A esquerda adora dizer que eles são do amor, que a direita que é violenta. Mas quem é violento de verdade é a esquerda. E nesse sentido, o Fux corre risco mesmo, tá? Tem gente falando aqui, o Fux tem que morrer, que esse pessoal aqui, Riri Naribeiro, não sei quem é essa pessoa aqui, que aparentemente falou que o Fux tem que morrer, não sei o que lá. Pois é, esse pessoal da esquerda adora fazer esse trocadilho, tá vendo? Olha aí, ó. O pessoal do amor, meu amigo. Eles estão mostrando todo o amor deles. É um povo, cara, caloroso, caliente. Eles têm tanto amor que eles já querem te levar pro céu, mano. Olha só. Você está dando vantagem para o pessoal da direita que queria te matar. Na verdade, é porque a esquerda que está querendo matar ele agora. Né? Essa é a indireta que o Matheus Leitão está querendo dar para o Fux, né? E outra aqui, pessoa chorando, o Fux dá um presente para bolsonarista, espana pode casos constrangedores para a esquerda, porque como a gente viu, ele levantou mensalão, petrolão, os votos antigos do pessoal todo ali, explanou, todo mundo deixou a esquerda sem resposta, né? Então é isso que ele está falando aqui. Não deu presente para bolsonaristas, não pode. Ministro dá respaldo jurídico à tese da equivalência entre 8 de janeiro e quebras anteriores. Uai! Mas que diferença tem? Quebra, meu amigo. A mesma coisa, que história é essa, né? Só na cabeça desse pessoal que não pode comparar e não sei o que lá. Enfim, no final das contas, aqui, de novo, estou falando aqui também. Voto de Fux faz o PT desamar o ministro e o mercado respirar aliviado. É isso que eu falo que é o risco do Fux, né? A esquerda desamando ele, né? Aí já viu, né? O que vem depois do desamor da esquerda, né? O mercado respirar aliviado, eu não sei, porque a única coisa que tem agora é a expectativa de que a Carmen Lúcia e o Zanin tomem juízo, né? Quem sabe de hoje para amanhã, depois de digerir esse voto extenso do Fux, quem sabe eles não tomam juízo e decidem pelo menos acatar a preliminar de incompetência do STF, que já resolveria todos os problemas. Não precisa ir tão longe quanto o Fux e absolver todo mundo, né? Acata a preliminar de incompetência e pronto, vai tudo para a primeira instância, resolvido o problema. Aí sim o mercado brasileiro pode respirar aliviado, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Estou torcendo, eu acho que tem chance. Sim, não tenho certeza nenhuma. Ainda acho que o mais provável é a Carmen Lúcia e o Zanin condenarem Bolsonaro e terminar 4-1. E é isso daí. Mas não sei não, hein? Eu acho que tem chance. Meus amigos, a esquerda tá desesperada. Depois do voto do Fux, rapaz, é uma choradeira na internet que você não tem noção. O Fux deixou escancarado, meu amigo, no voto dele, que ali não tem crime, eles não têm prova de tudo que eles acusam. Cara, o Dino, o Moraes estava falando lá sobre umas mensagens, sobre uma foto, e o Dino pergunta, cadê? A foto tá nos autos? Dino linguarudo, né? Moraes disse, não tá. Como, rapaz, que você tá por trazendo uma coisa para um processo que vai condenar a pessoa e você não tem a prova do negócio? Tem mais o que falar que não seja isso tudo é um teatro? Tem, cara. Tudo é um teatro. Eles simplesmente querem tirar o Bolsonaro da corrida eleitoral. É só isso. Só isso. Ó, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, no final do vídeo, um card com o voto do Fux sobre o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro. Eu não peguei o voto todo, completo do Fux, porque, cara, é um voto muito longo, perdurou o dia todo, entrou pela noite, então é muito longo. Então, mas a parte ali do Bolsonaro, eu coloquei aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? Se você quiser assistir, olha, vale muito a pena, tá? O voto dele veio, cara, esmiuçou tudo, mostrou as inconsistências no caso, falta de provas, cara, vale a pena, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Mete bronca, mete o dedo, bota pra arrombar.